Estimativas da ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, apontam que as vendas de artigos de vestuário devem crescer 25% em 2021 no setor de varejo, com um salto para 6,2 bilhões de peças. Há cerca de 25.200 empresas formais voltadas ao segmento. O Brasil é o segundo maior empregador da indústria de transformação, perdendo apenas para alimentos e bebidas juntos. O país é considerado o maior representante da indústria no Ocidente, pois se destaca na plantação de algodão, fibras, desfiles de moda, tecelagens, entre outros tipos de confecção. No ano passado, com a pandemia, o segmento de conserto de roupas foi um dos que teve que se reinventar. Por outro lado, tem como aliada a preocupação com a sustentabilidade e muita gente procura o conserto a comprar uma peça nova. Neste cenário, nós encontramos o serviço de costureira delivery. E o nosso entrevistado do Ser Empreendedor de hoje é Evandro de Macedo Filho, que viu no segmento de costura uma ótima opção para investir, já que nenhuma empresa ou costureira à época realizava o serviço conserto ou até a customização em pouco tempo, com qualidade e mantinha ainda um ótimo atendimento ao cliente. Presente no segmento de franchising há 2 anos, a rede já conta com 4 unidades ativas e quem vai detalhar essa história para a gente é o próprio Evandro. Seja bem-vindo. Evandro, me fala o que aconteceu lá em 2015, quando você observou nesse cenário de muita gente comprando roupa, etc e tal, mas que tinha naquele momento um nicho de mercado de pessoas que buscavam o conserto de roupas e uma série de coisas, mas que não tinham serviços de qualidade e também com rapidez para isso. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Mirna. Primeiro, queria agradecer o convite, né? A gente, em 2015, a gente observou o mercado. Eu trabalhava em uma loja de roupas femininas, uma loja da minha mãe, inclusive, a Ousada, aqui em Campina Grande, Paraíba. E a gente sentia essa dificuldade, um gargalo no mercado, de que quando a gente precisava vender uma roupa para o cliente utilizar no mesmo dia, para um evento ou para o dia seguinte, a gente não tinha quem fizesse esse serviço, ou se fizesse, não ficava com a qualidade adequada, com o padrão de trabalho que a gente gostaria que entregasse ao nosso cliente. Então, a gente veio sentindo essa dificuldade, até que eu fazia administração na Universidade Federal, eu peguei segunda greve na universidade, e a ideia realmente foi abrir um negócio para a gente melhorar o nosso negócio aqui principal, parar de perder vendas nesse negócio. Só que aí a gente conversando com outros lojistas, não era só a nossa loja que perdia vendas, e sim todas as outras lojas. Então, daí a gente tirou realmente a ideia de trazer a Tem Jeito ao mercado, né? De empreender, e estruturamos um negócio que tivesse justamente aqueles pontos que a gente sentia dificuldade. Um atendimento bom, que entregasse dentro do prazo combinado, um serviço de qualidade e que tivesse um preço competitivo a nível de mercado. Quando a gente fala nesse modelo de negócio, o Evandro, no início era o quê? Era uma oficina de conserto? Como era isso? Como você pensou na formatação para chegar, por exemplo, nesse costureira delivery? Então, a gente estruturou bem o modelo de negócio, né? Era uma loja de shopping, a gente tinha uma outra loja no shopping que era apenas depósito da loja. Então, nesse depósito de 14 metros e meio, a ideia foi abrir a operação, uma estrutura pequena, realmente, com ali 3 máquinas, 2 costureiras, para a gente poder conseguir atender nossa demanda e também alguma demanda de outros lojistas. E, assim, rapidamente cresceu, né? A gente cresceu muito mais rápido do que a gente pensou. Teve esse crescimento no segundo mês, a gente já disparou, até porque era dezembro também. E em dezembro todo mundo tem evento com fraternização quase que todo dia. Então todo mundo tem que estar com a roupa bem vestida, bem arrumada, ajustada ao seu corpo. Daí
a gente teve o crescimento, como eu disse, exponencial. A gente saiu de 2 costureiras para 7 dentro de 5, 6 meses, e aí pronto, aí a gente começou: "Ah, esse negócio aqui não é tão pequeno como a gente está pensando, dá para a gente fazer um trabalho legal", isso a nível de mercado regional, a nível de mercado nacional. E aí a gente foi estruturando, como minha formação é da área de gestão, eu sempre gostei das coisas bem organizadas, bem estruturada, e a gente foi crescendo, aí e vendo oportunidades de mercado, como adicionamos o serviço também de costureira delivery. O serviço de delivery, ele se baseou inicialmente, num cliente que tinha feito bariátrica. Então, cirurgia bariátrica, teve uma grande perda de peso, então ele perdeu praticamente todas as roupas do guarda-roupa. Daí a gente começou a fazer esse atendimento por causa desse cliente. E aí eu vi que não era só esse cliente que precisava desse serviço, e sim várias outras pessoas que também tinham essa demanda, principalmente por falta de tempo de ir realmente à loja para deixar suas peças. Se tivesse alguma costureira que pudesse ir coletar no seu ambiente de trabalho, com certeza facilitaria a vida do cliente. E, no caso, hoje a gente tem praticamente 2 pontos de venda onde a gente trabalha. A gente tem o ponto de venda que é a própria loja e o ponto de venda na casa do cliente com o serviço de delivery. E esse projeto aí, esse outro serviço chamado Costureira no Condomínio, ele é parecido com o quê? Esse serviço de costureira no condomínio é uma derivação do serviço de costureira delivery. O serviço de costureira delivery, ele cobra uma taxinha de acordo com a distância da loja para o seu bairro. Então, em média, custa aí mais ou menos R$ 35. Só que às vezes o cliente só tem 2 peças para deixar, uma peça para deixar, e aí o custo da peça, vamos dizer que ficasse R$ 30 o serviço, e ele teria que pagar 35 para a visita da costureira, o que tornaria, assim, não inviável o serviço. Mas, assim, você não fica confortável de pagar a mesma coisa numa coleta do que e a mesma coisa do serviço. Então, a gente entendeu que um cliente sempre tem 2 peças para deixar, normalmente. A média de peças quando ele vai na nossa loja é 2 peças. Então, se todo cliente num condomínio tem 2 peças para deixar, em média, então por que eu não posso ir até o condomínio uma vez eu consigo atender todos aqueles moradores? Então a gente começou a fazer esse trabalho, aos sábados, né, de 10 ao meio-dia. A gente fez uma pesquisa no condomínio e normalmente foi o melhor horário encontrado entre os moradores que estariam presentes no condomínio. Então a gente de 10 ao meio-dia a gente faz o atendimento, dos moradores, e para o morador fica muito fácil, porque ele apenas desce o elevador em vez de ter que se deslocar até a loja, e não precisa pagar taxa de coleta e nem taxa de entrega. Então a gente conseguiu facilitar, vamos dizer assim, a vida do consumidor e conseguir trazer consumidores que eu sei que, se fosse depender deles, eles não viriam à loja por falta realmente de tempo. Nesses modelos de serviço, eles foram implantados em Campina Grande inicialmente, hoje eles já têm outros modelos em outras cidades, como que está esse processo? Então, hoje a gente tem operação em Campina Grande, João Pessoa, Juazeiro. Todas as lojas trabalham com os mesmos modelos de serviço. A gente é franquia, então tanto aqui ou qualquer outra loja vai ter esse trabalho de costureira delivery e vai ter o trabalho de costureira no condomínio. Então, o costureiro no condomínio a gente começou primeiro em João Pessoa, certo? Que foi a segunda cidade que a gente teve loja, inclusive a gente tem 2 operações lá. Eh, Basicamente porque é uma capital e as pessoas têm menos tempo em capital, porque a vida é mais corrida, o trânsito é mais intenso, então as pessoas têm menos tempo. Então, de modo que a gente implantou primeiro na capital, deu certo, validou o modelo de negócio, passou para a operação em Campina Grande, e a outra operação, que é franquia também, João Pessoa também pratica esse trabalho. Em Juazeiro do Norte, a gente faz esse trabalho, inclusive até numa cidade vizinha lá, que é o Crato, é uma região do Crajubá lá, é uma região metropolitana. Você mencionou a pandemia e quando a gente faz pesquisas a respeito do setor, festas, eventos e como você até mencionou no início, olha, a gente abriu lá em dezembro, todo mundo tem evento todo dia, mas aí nós não tivemos eventos. Muita gente começou a fazer home office, a usar o pijama, inclusive, para trabalhar.
E aí, como nesse período, como ficou o seu negócio? Vocês sentiram algum tipo de mudança? Vocês tiveram que, de certa forma, pensar em alguma alternativa para se reinventar ou foi tudo tranquilo? Não, não, não. Nosso negócio foi totalmente mudado, o modelo de negócio durante a pandemia. A gente teve a operação que passou 4 meses fechadas por conta de decreto, 120 dias, outras com 100 dias. Então, a gente foi muito rápido, a gente agiu vendendo máscaras. Quando deu a pandemia, no dia 20, deram o decreto que a gente fecharia no dia 21. Minha irmã mora na Europa já há alguns anos e lá eles já estavam usando máscaras de tecido. E a gente começou a vender máscaras de tecido aqui, seguindo norma da ABNT no dia 20, quando a loja era o último dia de funcionamento. Então a gente passou praticamente aí muitos meses vendendo máscaras de tecido, mas com o meu serviço de delivery funcionando, Sim. certo? Meu serviço de delivery estava funcionando. De início, como estava aquele susto muito grande, ninguém queria ver ninguém, receber ninguém, ficou meio que travado o delivery, bem parado os 30 primeiros dias. E depois que o pessoal começou a se soltar mais, começou a chamar o pessoal para casa. Os condomínios suspenderam, não poderia entrar mais ninguém no condomínio, então a gente não poderia trabalhar com costureira no condomínio. E aí, quando deu, passou 3 meses, aí realmente meu delivery estava rodando bem, com mais 20 dias aí as lojas começaram a reabrir, e depois a gente voltou a fazer costureira em condomínio, costureira delivery muito forte. Realmente aí teve a expansão. Depois que passou uns 4 meses, começou a aumentar consideravelmente. As pessoas perderam mais o medo e a gente, claro, preparou toda a costureira, toda paramentada para ir fazer a visita ao cliente. É, desde tirar o sapato, de face shield, máscara, luva, fazer higienização antes de tocar no cliente, tentar o mínimo de contato, de tocar no cliente para evitar transtorno. Mas realmente, quando o negócio ficou fechado, nosso negócio virou máscaras. Acho que muita gente da área de têxtil partiu e migrou para isso. Como o mercado local aqui a gente conhece bastante gente, então foi vendendo para empresas em volume e isso conseguiu fazer com que a gente se mantesse vivo e até crescesse quando passou no final do ano os números de faturamento. Falando em faturamento, olha, esse negócio que você começou a partir de uma necessidade, fatura 1,2 milhão, né, no último ano, e existe uma perspectiva de faturar ainda em 2021 1,5 milhão. Essas estratégias é justamente quando você começa a ter essa resiliência em, de certa forma, remodelar o negócio quando há uma situação como a pandemia ou quando você observa a característica daquela cidade para que você possa ter uma loja sua naquele município? Isso, a gente faz toda uma análise por trás, existe um estudo de georreferenciamento, que a gente analisa dados de compras de cartões de crédito, de quanto o cliente está disposto a gastar com serviços de moda, beleza, estética. Então, a gente faz toda uma análise da cidade quando vai entrar, tanto de dados como o próprio franqueado, ele tem que seguir com um croquis, que a gente dá um padrão para ele fazer a análise para a escolha do ponto. Então, a gente tem todo um estudo para poder acertar ali e conseguir ter o resultado o mais rápido possível do nosso investimento. E assim, a vantagem de a gente ser pequeno, vamos dizer assim, é que a gente consegue se mexer muito rápido, né? A gente consegue se mexer muito rápido. Então, como eu disse, no dia 20, mais ou menos, ali o mercado anunciou que ia fechar no outro dia, a gente já estava vendendo máscara. O ministro Mandetta avisou aqui que a gente poderia vender máscaras de tecido dia 13 de abril. Então, a gente saiu. Isso é muito importante, né? A gente conseguir trazer inovação a um segmento que é tradicional, né? Normalmente, as costureiras que se destacam nesse segmento é aquela costureira que ela faz um serviço bem feito, com qualidade, só que ela não consegue ser dona do próprio negócio e costurar ao mesmo tempo, para trazer um nível de serviço legal. Então, a vantagem é que eu até hoje eu não aprendi a costurar justamente para não perder tempo fazendo esse serviço. Eu quero pensar, estar o tempo todo pensando como dono, onde a gente pode melhorar, onde a gente consegue ser
mais rápido e consegue atender melhor o nosso cliente. Vocês estão aí no Nordeste do país. Existe a possibilidade de expandir para outras regiões brasileiras? Sim, sim, já está traçado esse planejamento de expansão para todas as regiões do país. A gente, quando vai entrar numa operação, eu passo uma semana, né, com o franqueado aí na região, dando todo o treinamento, suporte da parte de gestão, e eu fico uma pessoa nossa aí, passa um mês, uma costureira nossa, fazendo recrutamento, seleção e treinamento. Então, assim, a gente tem total capacidade de fazer esse acompanhamento, mesmo que distante. Hoje o online facilita muito a gente e tem a presença também 2 vezes por ano da gente com consultoria de campo. A gente tem todos os indicadores de gestão estimados, então dá para o franqueado acompanhar, independente de ele tanto ter tido um negócio antes, ou ser algum empresário em alguma área, ou entender da parte de costura. Então, qualquer pessoa, a gente consegue fazer o treinamento, claro, que queira empreender, que tenha sangue nos olhos, que siga os critérios que a gente estabelece para fazer o negócio acontecer. Mas é perfeitamente possível a expansão para as outras regiões do país e a gente está pronto para isso. Evandro de Macedo Filho mostrou aqui como, né, como empreendeu e como isso pode crescer e também inspirar você em casa. Obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, sucesso para vocês aí, até a próxima. E olha, não saia daí que no próximo bloco nós vamos conversar também com outro empreendedor de rede de franquias, falando justamente sobre esse mercado têxtil. O Ser Empreendedor volta já já. De volta com o Ser Empreendedor e falando ainda sobre o mercado têxtil que impulsiona o empreendedorismo, nosso convidado neste bloco está no mercado desde 1991 e começou com a ideia de restaurar roupas jeans já usadas e que em pouco mais de um ano fazia o tingimento, quando decidiu oferecer outros serviços para aumentar a clientela. E atualmente é uma rede de franquias que tem mais de 230 unidades espalhadas por todo o Brasil, cada uma tocada por especialistas em atender bem o cliente e cuidar das roupas que aí você de casa mais gosta e de repente não quer trocar de roupa, mas quer um cuidado, quer que ela seja, né, como se diz, que ela esteja pronta para que você a utilize novamente. A gente estava falando agora há pouco sobre a questão da sustentabilidade. Então agora a gente vai conversar com o Flávio Conrad, que é diretor-presidente do Grupo Restaura. Mas você tem esse know-how de 230, né, unidades de franquia. Eu queria que você lembrasse um pouquinho, lá na década de 1990, o que te inspirou a pensar que as pessoas precisavam, né, desse serviço e como isso ganhou essa proporção que hoje a gente pode falar que a sua história, a sua jornada empreendedora é uma jornada de sucesso. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aí com vocês. Era o sonho de um menino que iniciou o negócio com apenas 23 anos de idade, funcionário público, abandonou a carreira que lhe dava alguma segurança a mais, mas a ideia nasceu de observar, porque minha família, meu irmão e minha irmã, eles tinham uma tinturaria que tingiam e beneficiavam jeans para grandes fábricas. Eu observando que seguidamente alguém hoje vai sair um jeans, vai sair um tingimento preto. Eu tenho uma calça minha manchada, eu vou colocar junto e vou aproveitar esse tingimento. E inclusive, eu fiz isso algumas vezes e foi daí que, poxa, eu sempre quis ser empreendedor, eu sempre quis ter meu negócio e aí dá para ter, pode ser por aí o caminho. Aí você pensou, se eu preciso tingir meu jeans, quantas pessoas não precisam também? Exato. Era uma época de inflação altíssima
e a dificuldade de comprar um jeans novo era muito grande. O acesso era muito difícil. Então, as pessoas, na época, tinham para recuperar, porque era muito mais barato do que comprar uma nova. E, pensando nisso, vendo a dificuldade que eu também tinha de comprar um jeans, e isso era... As pessoas teriam isso... Seria muito comum isso, era muito comum na época, então foi aí que eu pensei, bah, um monte de gente vai precisar disso aí, vou salvar muito jeans por aí. E como foi as suas... Dá para lembrar aqui como foi abrir a sua primeira loja? Você já abandonou o serviço, a carreira pública, ou ainda no começo você mantinha os dois trabalhos? Conta um pouco para gente. Então, eu contei da minha ideia para um colega meu que trabalhava não na mesma empresa, mas fazia o mesmo trabalho, similar. Quando eu contei minha ideia, ele me chamou de maluco. Esse cara, ninguém vai atingir roupa usada. Isso é coisa doideira da tua cabeça. Mas eu me esforcei, poxa, o primeiro cara que eu conto acredita, então eu me esforcei um monte para convencê-lo e dizer que essa ideia era boa. Bom, a gente teve um breve problema de conexão, mas já está tudo resolvido. Flávio, conta pra gente então, a questão do seu amigo. Você falou para ele te chamou de maluco, mas aí aconteceu o quê? Então, passou um período, ele me procurou e pediu como é que está a tua ideia do negócio. Olha, estou me preparando para daqui a 2, 3 meses iniciar a minha trajetória. E ele comentou comigo, eu quero ser o teu sócio nesse negócio. E aí a gente montou uma sociedade, foi um pontapé bom para mim também, porque sempre o apoio é muito importante, né? E a gente foi sócios por 17 anos. Até a nossa vinda para Santa Catarina, quando a gente transferiu a empresa do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, a gente se manteve sócio, quando eu adquiri os 100%. Voltando àquela sua pergunta inicial, a gente se manteve nos nossos empregos durante um ano. Quando o nosso negócio começou a dar resultado e a gente viu que se a gente se dedicasse 100% a ele, a gente teria com certeza um sucesso maior, a gente decidiu pedir demissão dos nossos empregos e se dedicar exclusivamente ao negócio. Quando você decidiu passar a operação com sede para Santa Catarina, você já estava em qual ponto do negócio? Não, o negócio já tínhamos aí mais de 150 lojas e a decisão foi a gente terceirizou a nossa tinturaria, que nós somos fornecedores de tingimento para os nossos franqueados. O serviço de tingimento e recuperação de couro somos nós que fornecemos aos nossos franqueados. Mas, logisticamente, onde a gente estava, em Santa Cruz do Sul, a gente tinha uma dificuldade muito grande, tanto de envio e recebimento de peças, quanto de fornecedores. E Santa Catarina é um polo têxtil muito grande, então a nossa decisão de vir para cá, ela foi para isso, e para a gente poder realmente se cuidar exclusivamente ao franchise. Nesse período já, depois de um ano, depois de quanto tempo que vocês perceberam que o modelo de franchise era um modelo certeiro para que vocês conseguissem expandir como expandiram aí nessa trajetória? Então, o meu sócio, ele era advogado e era formado em direito, e a gente tinha a gente tinha lojas próprias, a gente tinha 12 lojas próprias no interior do Rio Grande do Sul, sempre em cidades polo. E o que acontecia? Pessoas de pequenas cidades vizinhas procuravam a gente para ser representantes. E quando surgiu a lei e era uma preocupação, principalmente do meu sócio por ser formado em direito, ser advogado, era uma preocupação muito grande da lei trabalhista, enfim, de a gente ter algum problema com essas pessoas, no sentido trabalhista. Com o surgimento da primeira lei de franchise em 1994, o que a gente queria, na verdade? A gente não queria franquear. A gente queria o quê? Trazer uma segurança jurídica para a gente. E aí a gente adotou o modelo de franquias. Mas passou alguns meses, muito rápido, a gente percebeu, ó, é aí o negócio. É aí que a gente consegue expandir com uma velocidade muito maior. E foi o que aconteceu. A gente começou
a expandir via franchise, via franquia, inclusive vendendo as nossas lojas próprias. De 12, a gente acabou ficando num período de 2 anos, somente com 2. Foi aí que a gente percebeu que o franchise seria o modelo perfeito para o nosso negócio. Flávio, você falou que ficou aí em sociedade durante 17 anos, depois você comprou, né, todas as ações. Como foi então, ficar à frente dessa grande rede e hoje ainda é esse mesmo modelo, mudou, por quê? Fala um pouquinho para nós como mudou ou se não, olha, até hoje a gente está com o mesmo modelo de operação. Então, foi um choque muito grande, né? Nossa sociedade não terminou porque a gente teve algum atrito, algum problema. Muito pelo contrário, a gente somos grandes amigos até hoje. Foi um choque no sentido de, eu sempre fui o cara comercial e a gente sempre acha que consegue fazer tudo, né? E realmente foi o primeiro ano, o ano de 2008, quando a gente chegou aqui em Santa Catarina, realmente veio, como diz o gaúcho, a gente veio de mala e cuia para Santa Catarina. 2008 foi muito difícil, muito complicado. Pessoas novas, a gente perdeu cultura da empresa, a gente não conseguiu trazer todo o time de lá para cá. Enfim, foi bastante complicado. Mas a gente foi colocando a empresa nos trilhos e hoje a empresa está muito diferente. Hoje nós somos um grupo de franchise, continua sendo uma empresa familiar. Depois, meu filho, que na época tinha 17, 18 anos, hoje ele é o executivo da empresa. Hoje nós somos proprietários de 5 marcas, a gente tem 2 marcas de serviços e mais 3 marcas de alimentação, todas franqueadas. Hoje nós somos um grupo de franquias de perto de 400 unidades. O Flávio, a gente falou no início, né, o negócio começou com um tingimento de jeans, hoje vocês têm aí uma rede diversificada. E aí, o setor têxtil passou a ser algo em segundo plano ou ainda é o carro-chefe dessa rede? Para nós ainda é o carro-chefe. É, é a franquia mãe, é onde tudo começou. E ela hoje ainda ela mantém, a Restaura Jeans é a principal, nossa principal rede. Ela mantém basicamente todo o nosso grupo aí. Flávio, valeu a pena, lá em 1991, você investir na época R$ 10.000 para abrir esse negócio e um ano depois deixar a carreira pública? Conta para nós. Valeu muito a pena, óbvio, com certeza. Eu não sou uma pessoa, eu nunca fui uma pessoa para depender de algum patrão, digamos, eu nunca fui, eu nunca me senti seguro tendo segurança. Então, quando eu entrei naquele escritório em Santa Cruz do Sul, na época, fazia há pelo menos 15 anos que não havia um concurso. Então, quando eu entrei, eu era um menino perto dos outros que estavam lá. E eu olhei aquelas pessoas, assim, pessoas muito boas, pessoas do bem, que me ajudaram, me acolheram da melhor maneira possível, mas eu vendo aquilo ali, vendo o estado que tudo se encontravam, eles, enfim, a carreira deles, como seria a minha há 15 anos, eu não me via ali, não é para mim aquilo ali. Então, eu risquei muito, óbvio, desisti de uma segurança que eu tinha, mas eu fui atrás de um sonho meu e com certeza valeu muito a pena. E o que você diz agora, eu queria que você deixasse um recado aqui na TV para quem está assistindo e de repente faz como você fez. Ah, eu tenho um sonho e alguém chega e fala, não, esse sonho é sonho de maluco, não vai empreender, não vai fazer. O que você diria, o que você diz para essa pessoa? Bom, o que me fez realmente tomar a decisão de montar um negócio, eu tinha convicção que aquilo ia dar certo. Eu tinha absoluta convicção. Mas eu acho quando as pessoas têm convicção, elas têm que persistir. Com certeza os primeiros anos vão ser difíceis.
vai passar um monte de coisa na sua cabeça. Puxa, por que que eu abandonei uma carreira que eu tinha? Mas a persistência e investir tudo que você ganha no negócio e deixar a pessoa física em segundo plano, até a pessoa jurídica estar bem estabilizada é o fundamental. Persista e o seu sonho com certeza vai aparecer. Flávio, hoje para uma pessoa, um empreendedor, por exemplo, ser um franqueado, vou dar o exemplo da Restaura Jeans, qual é o investimento que ele tem que fazer? Ele investe em torno de 120 a 130 mil reais. Eu falo em torno porque a gente sempre depende da reforma do ponto. Esse o resto a gente sabe os valores, né? Taxa de franquia, marketing, equipamentos, tudo isso a gente sabe o valor exato que vai dar. Só que a reforma do ponto é sempre uma incógnita, ainda mais quando se trata de um imóvel bastante antigo, que surpresas aparecem a todos os dias. Mas o investimento em torno de 120 a 130 mil reais e esse retorno do investimento ele vem em torno de 20 a 24 meses. A gente tem hoje a nossa média de retorno no investimento. Você falou da questão da escolha do ponto. Essa escolha, ela é feita exclusivamente pelo franqueado ou vocês dão algum tipo de consultoria para que ele encontre um ponto que seja o melhor possível? Não, nós somos uma franqueadora completa. Quando eu digo completa, a gente acompanha o franqueado e desde o dia da assinatura do contrato até a operação estiver em andamento. E a gente tem equipes, né? A gente tem a equipe de expansão que faz a venda da franquia. Depois temos uma equipe de implantação que acompanha todo e qualquer momento da franquia, desde escolha de ponto, projeto arquitetônico. Nós vamos até o local aprovar o ponto. Todos os pontos nossos são aprovados em loco. Nós temos pessoas exclusivas para isso. A gente sabe que a largada do negócio, largando bem, o sucesso, porque a autoestima da pessoa aumenta, a segurança da pessoa aumenta. A gente precisa disso para ter sucesso em cada loja. Flávio Conrar, eu agradeço a sua participação, parabéns pela sua trajetória e a gente te espera em uma próxima oportunidade. Então tá bem, eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje, contando essas histórias inspiradoras. E se você quer conferir o nosso programa, entre na playlist do youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá tem, além dessa discussão, outros programas que nós já apresentamos aqui na TV Câmara Campinas. Nos acompanhe nos canais 11.3 da TV Digital, 4 da NET e 9 da Vivo Fibra, e também nos siga nas redes sociais e até um próximo Ser Empreendedor.